E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 4, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua na perspectiva de Osk. Gojin falou, vai ficar bem, eu agora possuo a mentalidade de um desafiante. Eu não vou ser excessivamente confiante. Não vou perder, porque não usei minha força total. O senhor marcial deu um passo à frente, com sua perna musculosa, e Osk se esforçou para segui-lo. Osk falou, diga, você poderia considerar, seriamente, o que falamos antes. O senhor marcial, de repente parou. Um olhar de desgosto tatuava seu rosto. Gojin falou, antes, você quer dizer aquilo? Osk falou, sim, a questão da sua esposa. Gojin falou, por que agora? O senhor marcial riu, e Osk franziu as sobrancelhas, enquanto corava. Osk pensou, se você entende, não haja assim. Gojin falou, é sério, você não pode me animar, de outra maneira. Quantas vezes devo dizer isto? Se um dia eu quiser uma esposa, eu volto para minha aldeia. Você quer que minha parceira seja humana, certo? Muito obrigado, mas vou negar todos os seres humanos similares. Eu não gosto de coisas pervertidas como essa, ou melhor, qualquer humano que realmente queira dormir comigo seria absolutamente repugnante. Que tipo de fetiche doentio seria, afinal? Além disso, você quer treinar um herdeiro meu, certo? Eu não posso fazer isso com humanos. Embora fosse possível para os humanoides se reproduzirem, ter filhos com demi-humanos era o tipo de coisa que só existia nas histórias. Osk falou, bem, isso é verdade. Sendo esse o caso, por que não trazer uma esposa de volta com você? Se você precisar de alguma coisa para voltar em triunfo, me avise, e eu vou pegar para você. Gojin falou, deixe-me deixar isso claro. Nós, os Trolls, pensamos nos humanos como alimento. Se eu tiver uma esposa, ela pode acabar, calmamente, comendo os humanos, pelo que sei. Para Osk, tudo bem se ela só comesse humanos desnecessários. No entanto, ele não disse isso. Osk falou, certo. Então, me conceda seu filho de volta, antes que ele conheça o sabor da carne humana. Se o treinarmos mais intensamente, ele certamente será mais forte do que você é agora. O senhor marcial enrugou o rosto com um sorriso. Gojin falou, bem, isso seria interessante. Tudo bem, vou considerar isso seriamente. A história é cortada. Retorna na perspectiva de Ainz. Ainz falou, Vossa Majestade, você pode realmente ganhar isso. Ainz respondeu a pergunta de Ainz com a resposta que ele deu inúmeras vezes. Vai ficar tudo bem. Uma pessoa que enfrentaria uma batalha sem esperança era um verdadeiro homem de coragem, ou um tolo. Este não foi um encontro aleatório. A batalha fora decidida nas fases de planejamento. Ainz reviu o que ele tinha aprendido em sua mente. Se o senhor marcial estivesse apenas no nível do gigante do leste, ele certamente seria capaz de vencer. Dito isto, se ele tivesse a mesma força que um guerreiro como Gazef, depois de somar seus níveis raciais e profissionais, ele seria um inimigo muito complicado. Contudo, bem, foi um método de luta muito desprezível para começar. Eu até pedi ajuda a Fluder, depois daquilo. Ainz tinha a capacidade de negar completamente os ataques fracos. Ele não achava que o senhor marcial seria capaz de violar essa defesa. Portanto, Ainz havia desativado essa habilidade particular. A vitória não estava garantida para ele. Naquele campo de batalha, Ainz havia matado mais de 100.000 pessoas com magia. Em Yggdrasil, a quantidade de pontos de experiência ganhos era reduzida, de acordo com a diferença de nível entre ambas as partes, para um mínimo de 1 ponto. Em outras palavras, ele deveria ter ganhado mais de 100.000 pontos de experiência. Juntamente com a experiência acumulada de antes de vir para este novo mundo, ele deveria ter conseguido o suficiente para subir de nível. No entanto, Ainz não sentiu que ele havia subido de nível, nem presenciou algum fenômeno relacionado. Em outras palavras, Ainz não poderia ficar mais forte, como ele esperava. Ainda assim, ele não poderia se contentar com isso. Se o nível 100 fosse o limite, então, não restava mais nada a fazer. No entanto, ele foi obrigado a utilizar plenamente o poder desses 100 níveis, e aperfeiçoar suas habilidades. Se ele acreditasse ser o mais forte, e relaxasse, alguém poderia, um dia, superá-lo. Ainz sabia que tinha uma certa força por ser um Magic Caster. As habilidades e destrezas que ele havia aperfeiçoado em Yggdrasil também foram eficazes aqui. No entanto, ele não tinha praticado suas habilidades como uma vanguarda nos tempos de Yggdrasil.
Eu aprendi muito com a batalha com aquela mulher. Ele não sentiu nada, além de gratidão, por aquela mulher, que lhe ensinara como ele era incapacitado como lutador, de linha de frente. Aquela batalha provocou o desejo em Ainz, de melhorar sua capacidade de combate próximo. Agora, Ainz estava confiante, de que em estatísticas, habilidades, e até táticas, ele era o equivalente a um guerreiro de nível 33, se comparável aos níveis de Yggdrasil. Esta batalha com o Senhor Marcial seria a prova disso. Ainz esperava, ansiosamente por isso. Ainz olhou para si mesmo. Ele não tinha mais o luxo de usar isso. Durante o encontro com os trabalhadores, ele não sentiu que havia ganhado muita experiência, ou aprendido alguma técnica. Honestamente falando, pareceu um desperdício de esforço. Pensava sobre isso, Ainz recordou um problema mais urgente. Jirkniv está assistindo essa luta também, certo? Porque ele está aqui. Ele não estava por perto quando eu verifiquei. Parece que minha travessia ilegal da fronteira será exposta. Bem, eu acho que posso apenas pedir desculpas por isso. Se ele fizer uma tempestade em copo d'água, eu simplesmente o pergunto como ele conseguiu a permissão do reino quando foi a Nazarick. Assim resolvo o problema. Eu provavelmente deveria subir e dizer um oi para ele. Eu acho que não cumprimentá-lo vai arruinar a minha imagem em seus olhos. Alguém falou: Vossa Majestade, está na hora de entrar. O homem da arena disse, ao entrar na sala, para avisar Ainz. Eles se encontraram várias vezes, mas ele congelou toda vez que viu a verdadeira face de Ainz. Devo lutar usando máscara. Ele considerou isso. Ainz ganhou permissão para fazer um discurso, depois de derrotar o Senhor Marcial. Até onde ele sabia, poderia haver pessoas, na plateia, que quisessem se tornar aventureiros, no reino feiticeiro. Com isso em mente, seria melhor deixar as coisas claras. Tudo que ele podia fazer era confiar em suas próprias escolhas. Ainz lentamente avançou. Normalmente falando, a pessoa mais graduada deveria entrar mais tarde. No entanto, Ainz estava como desafiante nesta arena, portanto, ele seria inferior. Assim, ele foi obrigado a entrar primeiro. Claro, Ainz viu isso com naturalidade e não questionou isso. Ainz sorriu para um muito preocupado Ainzash. Parecia estranho que ele estivesse mais preocupado do que aquele que estava prestes a entrar na batalha. Ainz falou: Não me faça repetir, Ainzash. Eu não vou perder. A história é cortada. Depois de cumprimentar Jirkniv, Ainz voltou para a arena. Ele prometeu não usar magia durante a luta, mas a luta ainda não havia começado. Certamente seu oponente não iria discutir sobre algo assim. Ele não parecia muito bravo, apesar do fato de eu ter cruzado a fronteira ilegalmente. Ele vai reclamar depois. Ou ele achou que eu entrei normalmente. Se esse fosse o caso, eles poderiam acabar fazendo algum tipo de boas-vindas para mim, ou talvez eu esteja sendo muito autoconsciente. Ele ficará zangado porque eu me dirigi diretamente a ele, como Jirkniv. Ainz zombou de seus pensamentos, e então voltou os olhos para a entrada que o encarava. O Senhor Marcial ainda não havia aparecido. Então, Ainz olhou ao redor para a plateia na arena. Um silêncio sepulcral, de espanto, dominava a cena. Até mesmo um menor movimento era claramente audível. Bem, era de se esperar. Não, vocês aí, isso não é uma máscara. Ainz pensou em seu rosto, suave e brilhante. Agora ele entendeu. Qualquer um que pudesse olhar para esse rosto com indiferença, deve ser bastante corajoso. Por causa disso, minha popularidade aumentará quando eu tiver o público animado. Embora seu objetivo não fosse aumentar sua popularidade, era melhor ter do que não. Além disso, se acabasse levantando a opinião geral de todos os Undeads, provavelmente melhoraria a opinião deles sobre o reino feiticeiro, que controlava muitos Undeads. Ainz agarrou o cajado em sua mão. Como puramente um Magic Caster, a seleção de armas de Ainz era muito limitada, em grande parte por bastões, adagas e coisas do gênero. Desta vez, ele selecionou um cajado, usado para ataques físicos. Era uma arma que ele havia feito como protótipo em Yggdrasil, mas que acabou não sendo usada. Por ser algo que ele usara há muito tempo, não era muito forte. Ainz de hoje em dia, provavelmente, poderia fazer uma arma melhor. Mas dito isto, Ainz não havia feito tais preparações. Depois de considerar a diferença de força entre ele e o Senhor Marcial, Ainz decidiu lutar contra ele com sua arma atual, para ver como ele e a luta se comportaria. Este seria um ato de extrema tolice para o jogador de Yggdrasil, Suzuki Satoru. Um lapso imperdoável de descuido. Se seus amigos estivessem por perto, eles poderiam repreendê-lo com isso não vai servir.
No entanto, ele já havia aprendido sobre todos os itens mágicos do Senhor Marcial, através de Fluder. Assim, ele teve que se sujeitar a essas circunstâncias desfavoráveis para usar isso como treinamento. Ele não queria fazer um massacre unilateral. O objetivo de Ainz era uma vitória esmagadora, porém, na medida certa. O locutor falou: senhoras e senhores, da entrada norte, o Senhor Marcial, ao contrário de como eles o trataram antes, toda a arena explodiu em aplausos. Ainz podia ouvir a voz de Jirkniv da sala VIP, onde ele mostrara seu rosto mais cedo. O homem estava gritando, como se fosse rasgar a garganta. Ele parece muito animado. Jirkniv realmente gosta, tanto assim do Senhor Marcial. O rei do ringue parece ser um tipo de ídolo, então, esta deveria ser uma reação normal, certo? Em Yggdrasil, era assim também. Os lutadores mais fortes, em jogos de PVP, eram muito populares entre os espectadores. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.